Temos mais um programa Minas Turismo Gerais aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação. Você está nos assistindo? Hoje nós vamos estar aqui nessa mesa, sentado, proseando, com escritores. Minas Gerais, vamos usar um termo aqui, produziu não. Felizmente, nasceram aqui em Minas Gerais grandes escritores que marcaram época aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil e no exterior. Entre eles, né, vamos colocar rapidinho João Guimarães Rosa e etc. Mas hoje nós estamos aqui com o meu amigo. Primeiro, o Jorge Fernando. Nós dois somos jornalistas e ontem foi o dia do jornalista. Parabéns para mim. Pra você, parabéns para você nessa data querida. Muitos anos de vida. Ô Jorge, prazer você estar no nosso programa. Obrigado. Para falar da importância da literatura, né? Esses dias que a gente... segunda-feira eu entrevistei aqui um dentista, ele é escritor também. Doutor Guilherme, gente da melhor qualidade. E temos aqui mais dois convidados. Marcos Freitas, escritor, professor. Daqui a pouco nós temos mais, né? Deus quiser. Muita coisa. Muita coisa. Professor, você aguentou quantos anos, você me falou? 39 anos de magistério superior. Paciência, hein? A vida é assim. Fafiche. Fale. Faculdade de Letras. O FMG. É o FMG, é. Bacana. Lino Albergaria. Albergaria. Prazer, Lino. Prazer é meu. Escritor. E está na batalha aí também, na literatura. Eu tive uma prima, foi escritora também, poetisa, Mercedes Maria Moreira. Grande Mercedes, que Deus tenha. Foi da... eu me lembro dela. Ela fazia livros com o André Carvalho, não era? Era o editor dela. Eu escrevia muito infantis. Sim. Eu gostava muito. Foi da Academia Feminina de Letras. Sim. Então deve ser com o André mesmo. Deve ter sido com o André mesmo. Com o André. Foi o primeiro dessas publicações. O André, né? Ele publicava os livros dela. Grande André. História de comunicação. André criou a Gurilândia, né? Ou você que criou? Não, ele criou antes de mim, né? Lá atrás, né? Depois eu fui ser um dos editores, né? Posteriores, né? Fiquei 8 anos editando Gurilândia. E a Gurilândia era um tabloide. Melhor, tabloide que tinha dentro do estado de Minas, que era infantil. Né? Circulava aos sábados. Era bacana. Eu colaborei muito com a Gurilândia, quando era a Isabela, né? Teixeira da Costa. Eu fiz muitos contos para ela. Eu lembro. Eu também publiquei alguns contos com elas, depois coincidiu que eu fui ser o editor. Tá vendo? Ô, gente, aqui em Minas Gerais, além disso, já teve, né? Uma imprensa muito forte. Jornal de Minas, Diário de Minas, Correio da Manhã, sucursais, todas, né, Jorge? O Jorge trabalhou quantos anos no Folha de Minas, né? Folha de Minas, Diário de Minas. Eu trabalhei no total como colaborador, repórter e editor contratado 25 anos. 25 anos. De carteira assinada 20 anos. Eu fiz agora, ano passado, 40 anos de jornalismo, então você está um pouquinho na frente de mim. Eu formei em 85, na grande, saudosa FAF BH. Também, foi lá. Ali na Antônio 85. Carlos. Dei aula lá, de 86 a então, quando eu 89. formei em 85. Então, quando você foi dar aula, eu estava me formando. Eu formei em 86, se não me engano. E dei aula para o curso de comunicação lá também. Lá no Antônio Carlos, né? Lá no Antônio Carlos ainda. Era bom ali, do lado tinha Santa Bebedeira. Exatamente. Isso. Quem não bebeu no Santa, né? Poxa, não conhece Belo Horizonte. João, né? Quem não bebeu no Santa não conhece Belo Horizonte. Verdade. Não é? A gente tá vendo o que é sentar com intelectuais. Se a gente ficar aqui, vamos ficar até amanhã conversando aqui sobre Belo Horizonte, porque aí o Jorge. E tem aquela frase, a vida é essa, subir Bahia, descer floresta, Rômulo Paes. Você segue esse sentido, Jorge? A vida é essa? A vida é essa, né? A vida é aqui e agora, né? E por isso que eu falo muito de Belo Horizonte na minha obra, porque é aqui que eu moro, é aqui que eu cresci, é aqui que eu conheço, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Então, não faria sentido escrever sobre... Nova York, Rio de Janeiro. Então, por uma situação específica, talvez fizesse isso. Claro. Nós dois somos do mesmo bairro. Nós dois nascemos e crescemos no Caiçara, né? Você morava perto do Tremedal, ali, do campo de futebol. Mais em cima, um cadinho ali. Mas eu cresci em Belo Horizonte, né? Eu conheço Belo Horizonte, eu vi Belo Horizonte se transformar. E isso aparece na literatura da gente, com certeza. Eu tenho um livro ambientado em Petrópolis e tenho um ambientado na Floresta Amazônica, infantos juvenis. Mas o grosso da minha obra é Belo Horizonte. Não tem mais de 20 livros se passam aqui. É natural que seja, né? Porque é o que o grande Tolstói falava, né? Cante a sua aldeia e serás universal. Né? É isso. Falar da aldeia dos outros é mais difícil. Mais difícil. Mas eu citei no início que o Guimarães Rosa, né? Porque o Guimarães Rosa saiu aqui de Cotisburgo. Ele morou aqui quando criança. Então, aqui depois foi para a França, né? Para Paris, depois voltou. Morou em Barbacena, né? Para tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Morreu. 3 dias depois. 3 dias depois. Né? Agora, Belo Horizonte tem 2 autores mais antigos, né, que acho que são os pioneiros. Né? Um é o Ciro dos Anjos, né? O Amanuense Belmiro, e o outro é Pedro Nava, né? E tem Grande parte da obra dele memorialista é em Belo Horizonte.
O primeiro romance é de 1904, né? Avelino Fosco, o livro A Capital, que eu até cito aqui. E o livro já falava de corrupção na construção da cidade, em 1904. Então, meu livro está sempre atual, eu falo disso aqui, né? O Avelino Fosco foi de Paraupeba, você sabe? Eu acho que ele é de Sabará. Acho ele é de Sabará. Eu conheço conheci, né, Dr. Hugo Fosco. Deve ser e o pai dele chamava Avelino Fosco. Pode ter sido. Dr. Hugo foi um grande advogado. Interessante, uma vez meu pai foi jornalista também. Nome italiano, né? Fosco. Saudoso Vander Moreira. E uma vez o papai estava na Rússia, lá na Praça Vermelha, eu vi ali, o Hugo encontrou com ele, os dois falando em Esperanto. O papai falava 6 línguas, eu falei assim, puxa vida, então isso. Quem contou isso para mim foi o Dr. Hugo, né? E eu falei assim, nossa, meu pai era mais doido que eu, muitas vezes. Ô Jorge, você falou que o Lino e o Marcos já fizeram 101 livros, mas você também não para, né? O Lino é aqui. O Lino já fez 101. Campeão. Eu brinquei com eles aqui, gente, que antes de começar um para cada dálmata que ele tem, né? Vocês viram que o nosso programa é Minas, Turismo e Gerais. Aqui nós falamos de todas as Minas e Belas Gerais, né? É certo. 853 municípios. Essa cultura, diversidade que nós temos cultural é muito grande. Muito grande. Norte, com Sul, com Triângulo, com Leste. Eu acho que é o estado que mais tem município no país, né? 853, né? É uma França, né? E várias regiões, né? Dialoga com a Bahia, dialoga com São Paulo, dialoga com Goiás, né? Porque fica no meio, né? Minas é o eixo. Espírito Santo, é uma miscelânea, 21 milhões de habitantes e culturas diferentes. E foi o estado que mais recebeu escravizados da África, né? Por causa da mineração. Então também tem esse dado, né? Vieram também muitos árabes, muitos judeus. Então nossa cultura é muito variada, muito rica, né? Jorge, mas aí, 101 ele fez, e você também não para. Estou inteirando 53. Agora são gêneros diversos. Vai avançando aí, Jorge. Tem literatura infantil juvenil, você tem teve aqui cordel. já? Teve Uns 2 anos já. Já? Acho que é. Mas não tá voando, né? Tá voando. Daqui a pouco. Nós vamos ter que trazer você de novo aqui, ué. O tempo voa. Teve um dia que você me convidou, mas eu ia viajar, não podia. Mas você está lançando um novo agora, né? Eu vou lançar aqui O Anjo das Quintas-Feiras, é uma história policial ambientada em Belo Horizonte. Mostra lá pra turma lá. Que se passa... É uma investigação policial pelo DHPP ali da Lagoinha, né? Divisão de Homicídios. E fala de mortes misteriosas. De repente, alguns políticos começam a aparecer mortos na cidade. E aí o Júlio Gouveia, que é o inspetor de polícia, vai fazer a investigação e aí tem várias surpresas e o livro fala de coisas atualíssimas, né, com esses escândalos políticos todos. Só que se passa em Belo Horizonte, né? É um livro de ficção, volto a repetir, né? Se passa na prefeitura, no governo do estado e aparecem as ruas, os bares, as instituições da cidade, né? E que tem tudo a ver com o que eu conheço. Inclusive na abertura eu falo, essa história poderia se passar em qualquer cidade brasileira. Mas se passa em Belo Horizonte, porque foi aqui que eu nasci, cresci e conheço, né? E o Júlio Gouveia, que é o principal aí, o investigador, ele aparece primeiro no Condomínio Solidão, que é um livro ambientado no edifício JK, né? No conjunto Kubitschek. Então ele aparece primeiro nesse livro. Então esses dois livros dialogam, né? Ô Jorge, quando você veio aqui, você trouxe esse livro, mas eu achei essa capa tão bonita. A última vez você estava lançando um infantil, não foi? Ou era esse? Não me lembro. Você até me deu um infantil. Eu acho que foi esse aí. Foi. A Ellen, minha companheira, que fez essa capa e essa aqui, ó. Essas duas capas são dela. E essa também, ó. Essa capa dela também, ó. É um livro de memórias também, tem muito Belo Horizonte, né? A capa dela também. Acho que a capa é tão bacana, né? Chama Sim, a capa é essencial, fundamental. Né? Essa foi a primeira que ela fez para mim. Aí fez essas duas, já fez a do... Agora eu acabei de me lembrar que você tem livros policiais mais antigos que você e eu fui o editor do seu primeiro livro policial. Ele me estimulou lá, quando ele era editor da Lê, a escrever uns livros policiais. Reportagem Mortal. Reportagem Mortal, que chegou na 4ª edição pela Saraiva. E publiquei também Morte à Meia-Noite e O Roubo do Vinho, que eu gosto muito do Roubo do Vinho. E posteriormente você deixou a ler, aí eles enfiaram outros na coleção e eu parei de escrever. Que o projeto inicial era escrever 10 livros com o jornalista Antônio Augusto. E aí você parou no terceiro? Eu parei no terceiro. E o que deu certo mesmo foi o Reportagem Mortal, que saiu até a 4ª edição, pela Saraiva, né? Mas eu também tenho esses livros que falam da cidade e que não são literários. Por exemplo, Belo Horizonte Letra e Música, a história das músicas que falam da cidade. E por inspiração do nosso amigo, eu pus um QR Code aqui com essas músicas. Exato. Porque no livro dele, o Rio, aqui no Vestido Amarelo, tem um QR Code com músicas que falam da cidade. Tem Fala aí, Marcos, fala aí sobre... A minha relação com Belo Horizonte, a gente já falou que é assim, nós estamos ela é natural. Então, o meu primeiro romance, que é o Peixe Morto, eu sempre quis escrever uma história policial, porque acho que é uma história boa, a história tem que encantar, não é isso? E Belo Horizonte é um lugar que é música, já foi tema de música Belo Horizonte, mas a literatura, por exemplo, policial é uma coisa mais recente, né? Então eu escrevi esse livro, Peixe Morto, que é a história de contado do ponto de vista do suspeito, né? É um sujeito que encontra um cadáver na Pampulha, a história se passa basicamente entre a Pampulha e o Mercado Central. Ele encontra um cadáver na Pampulha e ele conhece o morto. Ele conhece o morto. Na verdade, ele é amante da mulher do morto. Então, tudo aponta para ele. Tudo aponta para ele, né? Para o tipo de trabalho que ele faz e tal. Então, ele tá tentando correr da polícia, mas
tentando resolver a investigação antes da polícia. É isso que ele está tentando fazer, é isso que a gente vai seguir. E aí o mapeamento da cidade, e é muito curioso, você já deve ter passado, Lino, você ter passado por isso, né? Tem gente depois que lê o livro fala, eu tive naquele lugar, e você está inventando. Né? E as pessoas têm a sensação de que aquilo aconteceu. E desde lá eu tinha a intenção de escrever outra ideia, né, que é o Rio dos Vestidos Amarelos. A capa talvez não dê para ver lá com detalhe, mas enfim, é o Rio Arrudas, né? É um mapa antigo da cidade. É uma história, de novo, uma história de crime. É uma história do delegado que estava aqui no primeiro romance. Ele está aposentado, deprimido, mas um crime, uma série de crimes traz ele de volta. E ele tem paixão por várias coisas, ele tem várias obsessões, e uma delas são as águas subterrâneas de Belo Horizonte. Eu costumo brincar que ele não anda nas ruas, ele anda nos rios, dos córregos. Né? Na verdade, um ano depois de eu ter feito isso, é brincadeira, é óbvio, mas é coincidência porque a ideia estava no ar. Mas um ano depois de eu ter feito isso, a prefeitura começou a colocar as placas dos córregos. Eu tinha colocado os córregos todos aqui já. É claro que essa ideia estava no ar, é uma ideia muito boa, porque a cidade tem um tanto de água escondida, né? Então é uma história que vai misturar os fantasmas das águas escondidas com os assassinatos. É um livro genial. Eu adorei isso. Eu agradeço. E o personagem daí começa lá naquele... Ele começa aqui, ele era delegado aqui, agora aqui ele largou o trabalho porque ele está deprimido com... Fez igual o Marcos, né? Largou o trabalho, largou aquilo porque ele estava chateado com aquilo e foi tentar fazer outra coisa, mas ele só sabe cheirar cadáver, então... E agora vamos ver o próximo, o que vai... Aliás, o Malloy e o Puntel são... Malloy que ele está falando é um legista que tem aqui no livro. É um mau caráter, cínico. É um cínico. Que não é o autor. Não sou eu. Mas aí que eu fico imaginando, esses personagens que você escreve devem ser sensacional. Como é que é, Jorge? Me conta. Conta pro pessoal, né? Olha, esse negócio de criar, é o que eu falo. A gente não explica o talento, o dom literário ou artístico. Isso nos envolve, né? Envolve o artista. Para mim, por exemplo, às vezes nasce uma frase. Às vezes nasce de uma paisagem, nasce de uma pessoa, de uma canção. E os personagens vão tomando força, né? É igual o Marcos está dizendo que tem pessoas que não gostam do personagem Malloy, que eu acho fantástico, riquíssimo esse personagem, porque ele é muito assim cínico, né? Machista, aquele cara, a velha guarda, né? Aquele velho estilo antigo do machista, policial escroto, né? E, no entanto, é um personagem rico, porque você tem que pensar que existem pessoas assim. Sim. Né? Você pode não concordar, mas o curioso é que os personagens tomam forma e começam a brigar com o autor. Exatamente. Eu tenho personagens que eu tenho raiva dos personagens, mas eles estão lá, porque senão o antagonista e o protagonista tem que estar no livro, porque senão não acontece, principalmente no livro policial, né, Marcos? É exatamente isso. Eu não sei o Lino, como é que é isso, Lino? Como é que você cria o Pio, por exemplo, que é a sua criação mais recente? O Lino está pensativo aí, né, Lino? Bom, no caso, eu comecei a fazer livros policiais recentemente, né? Eu tenho 101 livros. O ano passado, publicados, eu tenho mais 7 inéditos. O ano passado eu fiz 40 anos da publicação do primeiro, então esse ano 41 anos. E eu fazia muito literatura juvenil, né? Comecei com literatura infantil até. Depois eu fui, crescendo junto com meus leitores, né? Fui passando para literatura adulta e de vez em quando eu volto para juvenil. Então eu fiz uma experiência com novelas, né, policiais para jovens, criando esse personagem Pio Paulo. Eu já publiquei 4 livros dele. Pela Dimensão, foi? Pela Dimensão, são 7. Né? Então é um personagem que ele é um menino e tem um professor de português que é casado com uma delegada. A delegada é meio inepta, então ele, né, conhecendo o marido dela, ele se vê envolvido com um crime que ele resolve para ela. E daí para frente, ela passa, sempre que ela tem um problema, ela não consegue resolver, ela chama o Pio Paulo. Então, o Pio Paulo é um adolescente, ele vai crescendo, né? Ele cresce ao longo dos livros. Dos livros, aí arruma uma namorada, vira um adolescente. E ele vai gerando até casos internacionais. Esse último, que é os gatos azuis, é uma raça de gatos que existe, né? São russos. Então, são bandidos russos que vêm com um circo, né? Vêm parar no Brasil e... Tem uma velhinha, uma senhora russa, que ela cria essa raça de gatos, que eles não são azuis, eles são cinzentos, mas tem esse nome. E na coleirinha de um dos ratos, descobre que tem uma joia, que é um diamante que pertenceu a um broche da última czarina da Rússia. Então, vem os bandidos da Rússia para... E o Pio Paulo acaba, com a ajuda de outros adolescentes, enfrentando esses falsos artistas, né, de circo, mas que são bandidos, né, ladrões. E é passado em Belo Horizonte, todas as histórias? Não, essas histórias... Na verdade, as referências são em Belo Horizonte, mas eu não digo em que lugar que está. Mas se algum leitor perceber, por exemplo, o segundo livro, que chama Passagem Secreta, eles entram dentro de um museu, que na verdade é o Palácio da Liberdade. E entra e existiria um túnel passando do Coreto, na Praça da Liberdade, lá para dentro. Que legal.
E aí lá dentro tem um desvio também de um dinheiro, quando teve aquela de ouro para o bem do Brasil. Lembro. É. Governo Costa Silva. Aquela campanha. Campanha do Chateaubriand. É. Eu dei ouro para o bem do Brasil e levei uma ferrada danada. Todo Eu era mundo menino, levou. A família lá leva aliancinha, O brinquinho. Chateaubriand mais ganhou, né? O dinheiro sumiu, né? Sumiu. Ninguém sabe onde é que foi parar o dinheiro. Mas os livros que eu falo de Belo Horizonte, eu tenho mais, mas eu trouxe 3 aqui. Os meus livros têm Mostra pro muito... pessoal. Ali, né? Tem muita Aí, ó. inspiração em outros livros. Esse livro se chama Os 31 Dias e é uma referência às 1001 Noites. É como se a história das 1001 Noites fosse condensada em um mês. Olha o detalhe da capa que eu estava falando, interessante. 31 dias e está um calendário aí. Está um né? calendário É. e a diagramação do livro é muito criativa porque Só pra explora o mostrar pro calendário. pessoal lá. Que editora que foi essa? Essa daqui é da Scriptum. O trabalho é do Júlio, Linda essa foto. do Júlio Abreu. Então, é inspirado na irmã, porque a Sherazade, que todo mundo conhece, tinha uma irmã mais nova, que se chama Dunyazade. Então, a Dunyazade, logo numa das versões, né, que teve várias traduções, As 1001 Noites, a irmã mais nova fica escondida no pé da cama quando ela vai dormir com o rei, né, com Sheriar, a Sherazade. Então, inspirado na Dunyazade, é uma pessoa que vai contar uma história que, na verdade, se passa em Belo Horizonte, mas como se ela não conhecesse Belo Horizonte, ela vai abrir o computador, vai explorar diversos sites, e ela queria um nome falso para ela, que o nome é Marília. Marília. Então, ela vai pesquisando Marília e vai parar em Belo Horizonte, na Praça Marília de Dirceu. Que Então, é citada no meu livro, rapaz. a praça que não chama Praça Maria de Dirceu, chama Praça João Alves, e dentro da praça tem o Largo de Camões. Camões, tem um busto dele, né? Tem um busto do Camões. Então, o livro tem fotos, né? Começa com a praça, lá, né? O Camões. Que bacana. Né? Então, as ilustrações do livro também percorrem a narrativa com fotos são de Belo fotos lá Horizonte, da praça, cenários. né? E ela Que interessante. acha um roteiro turístico que vai explorando Belo Horizonte, é o bairro de Lourdes, né? Ela vai atravessando e ela começa a inventar uma história, né, falsa para ela, e ela mora naqueles lugares, ela passa pelo Colégio Estadual Central e fala, eu estudei nesse colégio. E aí começa a falar de outras pessoas, e na verdade é uma guerra entre irmãs, igual aparece nas 1001 Noites. Interessante. E depois, na verdade, não era nada mentira, ela está falando a verdadeira história. Só que ela é tímida, ela se esconde atrás de um personagem. Que legal. Um bailarino holandês é outra história que se passa no Palácio das Artes. Que bacana. Então, essa história eu vi, acho que no Estado de Minas, no jornal, na página policial, que vinha se apresentar um balé holandês, e realmente veio, e os bailarinos estavam no Rio e foram passear em Copacabana, e um dos bailarinos foi assaltado no Rio de Janeiro. Então, a partir dessa história, na época existia uma livraria, né? Agora eles fecharam, né? No Palácio das Artes. Café livraria. Levantei que a capa é belíssima também. Olha lá, para aquela lá. Lindíssima. Linda, e também tem fotos, também é um livro muito bem O Palácio das Artes editado. esse ano está completando 55 anos. Exato. Exato. Outro dia eu vi entrevista aqui com o pessoal. O Sérgio mandou um grande abraço para você. O Serginho foi meu repórter. 55, grande, né? 71, eu lembro quando foi inaugurado. E, na verdade, é um projeto desde os anos 50, né? Porque quando o Juscelino era o prefeito que passou o municipal para o senhor Antônio Luciano, né? Que virou Cinema Metrópole. Aí criaram o Teatro Provisório, que é o Chico Nunes, que acabou ficando. Mas já tinha o projeto, já conversado com o Niemeyer, para fazer o municipal definitivo, que virou Palácio das Artes. E nas ruínas dele, o Guinhar dava aula, né? Durante muito tempo. E o Carlos Leite dava aula de balé lá embaixo. Essa escolha dos lugares é uma coisa muito curiosa, né? Muito característica. Né? Eu falei aqui que esse livro de cá é todo na Pampulha, e esse livro de cá é todo na Zona Leste. O livro O Rio dos Vestidos Amarelos, ele Santa se passa, Efigênia, naquela ele se passa em região. Santa Efigênia e no Rio, né? Em direção a Sabará, General Carneiro. né? General Carneiro, ele se passa Olha só. nessa direção Eu achei leste, ótimo isso. esse fundo de Belo Horizonte na Serra do Curral, né? Então, de repente, você tem um lugar, né, da paisagem que concentra as ideias do livro, como é o caso do Palácio das Artes aqui, por exemplo. E Belo Horizonte se tornou uma cidade muito grande, né? E muitos bairros, e Tem muitas muita coisa realidades, diferente. né? E só para terminar sobre esse livro do bailarino holandês, ele começa dentro dessa livraria. A livraria do Palácio. A livraria que não existe mais, né? Mas na época existia. Eu lancei livro lá. Aí tem um vendedor e um comprador, um leitor que chega. E aí o vendedor ele quer ser um autor, ele quer escrever um livro. Aí quando a pessoa que vai comprar o livro entra, ele fala, eu vou observar essa pessoa, eu vou criar um personagem com ele, vai ser meu personagem. E o outro homem, ele pega um livro sobre Belo Horizonte, que é um livro de fotos, só de fotos aéreas,
E aí vai ser o fio narrativo, é esse livro de Belo Horizonte, e ele abre na página do Palácio das Artes. Então, aí cria uma história até de noite, porque ele tinha ido comprar um ingresso para esse balé. Sim. Aí ele termina com o balé, que realmente eu fui assistir, né, que era de um balé holandês. E esse livro eu trabalho muito com definição. Cada parte do livro tem uma definição de dicionário. Ele, por exemplo, preâmbulo, começa a dizer o que é preâmbulo no dicionário, se não me engano, do Weiss, o que significa preâmbulo. E aí tem na Wikipédia, falando Parque Municipal, o que é o Palácio das Artes, o que é. Então, o livro vai inteiro, é quase que um guia, né? É isso que eu ia falar, é formativo. E você falou Parque Municipal, me ocorreu aqui falar do livro, a coleção BH Cidade Cada Um, eu acho fantástica a coleção, e eu estou lá com o livro Caiçara, número 12. E o livro que eu mais gosto da coleção é o do meu amigo Ronaldo Guimarães, que é justamente do Parque Municipal, onde ele morou da infância. O pai até o dele dia que trabalhou, ele né? O pai dele foi diretor do colégio, foi caseiro, né? Cuidava, né? Zelador do antigo colégio em Maco, onde ele depois foi dar aula. Do parque, né? Olha que coisa interessante. E é gozado que eu tomei bomba no IMACO, né? Eu tentei entrar para o IMACO, mas eu era ruim de estudar, né? Eu sempre fui muito... Eu leio muito, mas eu sou ruim para estudar. E aí eu tomei pau. E depois eu tive um livro adotado no IMAC. Eu fui lá falar sobre o livro Palmeiras Seco. Olha que coisa legal, né? Onde eu fui reprovado. Olha né? só. E o nosso amigo Ronaldo, ele escreveu há 2 anos um livro maravilhoso que chama O Dia em que os Beatles Visitaram Belo Horizonte. Né? E por causa desse livro eu escrevi esse aqui, ó. Que é o Cordiais Saudações Noel Rosa. Porque eu tenho isso, sabe, Marcos? Eu fico com inveja de quem escreve um livro que eu queria escrever. Eu falei com ele que eu tinha que ter escrito O Rio dos Vestidos Amarelos. Eu me apaixonei com a ideia e com os personagens. Né? O Jorge, além de ser grande jornalista e escritor, é compositor também. Sei, claro. Ele mostrou aqui a viola, eu lembrei que é compositor. Mas aqui, aí, quando eu li... Você tem tempo pra você também, né, Jorge? Quando eu li esse livro do Ronaldo, eu falei, cara danado, esse cara tem uma ideia genial, porque o livro dele é tão bom, é um livro juvenil, publicado pela Lê, mas dá a impressão que é que os Beatles estiveram aqui mesmo, você entendeu? Aí eu fiquei revirando e falei assim, mas o Noel Rosa teve aqui mesmo, e ninguém nunca romanceou isso. E era o aniversário, ele teve aqui em 35, né? Então, em 2000... Ele estava internado, né? 70 anos. Tuberculose. Ele veio tratar, ele veio de lua de mel, e na verdade ele juntou a lua de mel, que ele casou em dezembro, mesmo aniversário dele, e veio também, chegou em janeiro, para ficar tratando tuberculose. Legal. Mas ele cai na gandaia. E por causa do livro do meu amigo, eu escrevi esse, que é uma mistura de realidade e ficção, né? Onde aparece o Drummond, aparece essa galera, né? O Rômulo Paz, né? O Maes Delê, né? Alguns com os quais o Noel realmente conviveu, né? E outros fictícios, porque provavelmente ele encontrou com alguns deles, né? O viaduto tá aí, né? O projeto de capa era da Ellen Márcia, mas eles fizeram outro projeto de capa, que foi esse aqui. E é um livro que tem também um QR Code por influência sua, né? Aí eu pus as músicas que o Noel fez em Belo Horizonte. 8 delas. Só para clarear isso, a gente já falou isso 2 vezes, é que quando há um capítulo aqui, sobretudo, em que Fala para eles que quando você está sendo entrevistado, eles assistem e depois te mandam a pergunta, um abraço. O que acontece isso comigo aqui? Gente, ó, tá vendo aqui que é audiência, Jorge? O meu celular fica no silencioso para evitar esse tipo de problema. Gente, quando você tá... Desculpa. Não, mas aqui já acontece comigo direto. Então, a pessoa quer mandar um recado, que vocês estão vendo funciona aqui, porque só rapidinho que já chegou um chat. Meus 2 fãs não demoram a mandar uma mensagem. Seus 2? Mas aqui, deixa eu falar do meu último livro. O Anjo da Copa. O Ano da Copa, aí eu termino meu assunto, vocês podem falar à vontade. O Ano da Copa, 2014. 8 de julho de 2014. Você vai lembrar isso? É o dia da derrota. O dia da derrota. Então, a capa até a bandeira da Alemanha, amarela, vermelho e preto. Ó, vermelho e preto. Olha que legal. Ó, as 3 cores da Alemanha. Também é muito bonita. E a lateral é do Mineirão, né, ali? É o Mineirão. Tem gente que acha que é falar das artes, mas é Mineirão, porque parece um pouco. Então são 8 personagens. O que você colocou aí? 8 personagens. Não, termina claro no pesadelo. Tem que terminar. Que estão se preparando para a Copa do Mundo, sonhando, que muitas pessoas acharam que ia resolver a vida. Então tem um camelô, tem um motorista de táxis que foi estudar inglês para falar com os milhões de turistas que iam aparecer aqui. Tem uma professora aposentada, tem um menino que fazia bolão, né, com resultados de jogos. Isso tudo fictício. Você não conheceu essas pessoas? Não, que tudo legal. é invenção. Então eles são 8. E tem um que é alemão e 7 brasileiros. Ele é um alemão que dá aula de alemão, mas ele é filho de brasileiros que vem para cá. Então são 7-1. Que legal. Um é o alemão, 7 são os brasileiros fervendo, né? Então são as esperanças dessas pessoas, a grande decepção, né? Que não deu certo. E os personagens começam a refletir. Nossa, a gente esperava que o mundo, né, se abrisse para o Brasil.
e agora tão cedo a gente vai ficar com essa marca, com esse trauma. E você vê, Lino, como é que as coisas mudaram, né? O trauma da Copa de 50, eu nasci em 56, estou fazendo 70 anos esse mês. 50. Você nasceu em 50, né? Sou de abril, 23, dia de São Jorge. Já. E aí, eu que não vivia na época, eu nasci em 56, mas eu cresci sob o eco desse trauma da Copa de 50. Tanto que no meu livro Alguém Tem que Ficar no Gol, que foi finalista do Jabuti, é um menino que vê o espírito do Barbosa e começa a jogar bola com ele no campinho da casa dele, lá do condomínio dele. Porque o Barbosa foi crucificado. Claro. Sim. Gozado que eu cresci sob essa pressão desse trauma, né? A Copa de 14 foi um vexame muito maior, porque foi 7-1, não foi 2-1. Então já esqueceram. Quer dizer, o trauma passou rápido, né? O trauma de 50, eu falo que o Brasil perdeu, foi a vergonha, porque antes a gente sofria pelo Brasil, agora é tanta coisa que você nem lembra. Mas aqui eu tô com 3 intelectuais aqui, mas é porque o brasileiro tem memória curta também. Mas não tinha, né? Porque eu cresci vendo 50, né? O gol do Gigia, né? No finalzinho lá, o Barbosa, você fala que foi falha, né? No meu livro da Turma da Savassi, que é um livro que eu escrevi por inspiração do nosso falecido, saudoso amigo Pacífico Mascarenhas, aparece aqui a seleção do Uruguai, lá onde depois foi construído o edifício Maleta. Foi ali no Grande Hotel, porque eles jogaram uma partida em Belo Horizonte. Se eu não me engano... Estados Unidos e Inglaterra, Estados Unidos ganharam. E o Uruguai jogou essa contra a Bolívia. Ganhou de 8, eu não sei quanto. A famosa zebra da história da época. Tem até um filme sobre essa zebra, né? Um filme americano, que passa cenas de Belo Horizonte. E o estádio, onde aconteceu aqui, né? Que é o hoje... Como é que chama? Canto América? Hoje é o Horto, né? Independência. Lá, o Independência foi filmado no campo do Bangu, lá no Rio, porque mantém as mesmas características. É um filme americano muito legal, sobre esse trauma. Com Bill Pullman. Chamando a atenção aqui. Aqui tem tem um CD aí com as músicas do Pacífico. Ah, tá. Grande Pacífico. Que fala do Pacífico. Foi bacana Minas homenagear com a estátua, né? Lá, ele sentado. Do Léo Santana, fez uma bela estátua. O Léo, eu trouxe ele aqui. O Léo é muito bom, né? Aqui, ó, só rapidinho, que tem uns chats aqui, os fãs do Jorge. São pessoas que estão acompanhando. A Virgínia Cândida, historiadora, folclorista, gente da melhor qualidade. Parabéns. Conhece ela? Eu adoro a Virgínia, tem que trazer a Virgínia aqui, que a Virgínia tem história para lá de mesmo. Parabéns, livros muito interessantes, só pessoa top. Aí para vocês aí. Rodrigo de Casa, gerente do hotel. Rodrigo sempre está nos assistindo. Ele é gerente do hotel ali, San Diego, Barra Preta Express, Ibis, Montes Claros, Contagem. Rosilene Campolina, grande Rosilene, um abraço. Que mesa literária maravilhosa, com as feras da palavra. Meu abraço e admiração a todos. Rose Campolina. A Rosilene Campolina é professora também, nessa área de gastronomia, estudiosa, jornalista, bem dinâmica nesse sentido. Um abraço, Rosilene. Um abraço à nossa amiga Miriam Ceruti, que perdeu a mãe dela, hoje é nossa amiga em comum. Ô Jorge, mas você falou do Pacífico. Essas esculturas que Belo Horizonte está tendo hoje, homenageando as pessoas, muito bacana. Maravilhoso. Eu acho isso. Aqui você falou do Pedro Nava, tem o Roberto Drummond ali na Savassi. O Pedro Nava com o Carlos Drummond, na Bahia, ali, conversando. Né? Eu reinaugurei a do Drummond, a convite da prefeitura, e eles já derrubaram ela de novo. A Henriqueta foi danificada, roubaram o livro da Henriqueta. Roubaram o livro da Henriqueta. Né? E o Drummond foi jogado no chão agora. O França Júnior. Oi? Os Alton Júnior. Não tem estátua do Drummond, Roberto Drummond. Roberto Drummond foi derrubado agora. Não puseram, não, né? A prefeitura recolheu para reformar. Já colocou? Eu sou amigo do Helênio, que é o presidente do Amo Savassi, que faz um belo trabalho lá. O Helênio esteve aqui com a gente. E o Helênio faz um trabalho muito bom lá. Ele é ligado ao Nelson Galizzi? O Helênio? É da Associação de Amigos... Não, ele é do Amo Savassi, que é de moradores. Associação dos Moradores da Savassi. Faz um belo trabalho lá. Ele está revitalizando a Savassi. Um trabalho muito bacana. Vou entrar no mérito aqui. Hoje, isso aqui atrapalhou demais, né? A literatura, a leitura, a meninada. Qual que é vocês três? Você é professor, escritor, Jorge. Enfim, o que você passa para essa turma aí? Porque o YouTube é bom que tem gente que assiste um pouquinho agora, assiste à noite. Eu comecei a dar aula, enfim, tem quase 4 décadas, mas digamos que na última década, não é? O telefone invadiu a sala de aula. Todo mundo sabe disso, né? Isso não é novidade para ninguém. Eu, numa certa altura, parei de brigar com o telefone e tentei transformá-lo numa espécie de aliado dentro da sala de aula, né? Então, usar a plataforma do próprio telefone para fazer os alunos pesquisar, né? Lerem as coisas, que inclusive, em vez de eu dar um texto em papel, eu simplesmente colocava o texto na plataforma que eles acessavam no próprio telefone e fazia aquilo, trazer o telefone para dentro da sala de aula, porque não adiantava querer brigar contra a tecnologia. O que acontece é que essas coisas estão mudando. Aqui nesse romance, o personagem, que é o Romero Puntel, é um sujeito analógico.
E ele tá um pouco enfrentando o mundo digital, ele está num processo de transformação. Fica à noite navegando, né? Então ele começa a navegar, ver filme e tal, ouvir música no computador, tal, tá fazendo esse processo de transição. Eu acho que isso é inexorável, quer dizer, vem mesmo, vai acontecer um modo diferente. Eu tentei, nesse livro, uma das ideias é que o livro fosse linkado, fosse cheio de links mesmo. Você pudesse, ao mesmo tempo que estivesse lendo, ir na rede. Por isso é que eu coloquei o tal do QR Code lá, para você poder acessar as músicas que o personagem ouve e os filmes que ele vê. Né? Se você entrar no Spotify e pedir o Rio dos Vestidos Amarelos, tem uma lista de músicas lá que é o que o personagem ouve. Então, na verdade, esse tipo de interatividade vai fazer com que os escritores, numa certa altura, comecem a escrever nessa outra plataforma. Eu não acho que vai diminuir a criatividade, ou talvez não vai diminuir a leitura, mas vai transformar. Quem não aceitar isso, vai acabar ficando para trás. Eu até sugeri, você falou 2 anos atrás, eu não lembro não, mas o livro que você me deu foi cantiga de criança, não foi? Eu não me lembro. Foi um livro infantil de música de criança, não foi não? Não lembro. O desenho? Eu tô ficando velho não tem memória. Não, o livro de criança foi qual? Eu tenho vários livros de criança. Esse último que você me deu. Foi o ABC ABC, não foi o ABC da MPB? É um cordel? Foi o cordel. Ah, é da editora Lê, então é isso. Aí você vê, aí eu li e passei para os meus sobrinhos, eu já tenho sobrinha neta, e as menininhas encantaram com os livros, porque é colorido, chamou atenção. A ilustração para livro. Eu achei bacana quando eu estava na casa dele, elas... Entendeu? Mas eu ia até falar disso, mas é porque, felizmente, o Brasil, mesmo com essa loucura que é as redes sociais, parece que a indústria literária não deu uma queda não, deu, Jorge? O que eu acho é o seguinte, você hoje tem muito mais editora do que livraria. E tem muito mais autor. Do que leitor. Me falaram que foi com a pandemia. Que as pessoas ficaram em casa, não tinham que fazer, começaram a escrever livros. Memórias, poemas. E aí apareceu uma enxurrada de escritores que continuam aí. E muita gente que veio de internet começou a ser influenciador, começou a escrever, publicar, e estão acabando com a literatura infantil, porque eles viraram autores de um dia para o outro. Né? Interessante. O que eu acho é que a tecnologia é inevitável, né? E é como o Marcos falou, que você pode usar ela contra ou a favor. O problema não é a tecnologia, é o mau uso, é não saber lidar com ela. Né? Você tem uma caneta, se o menino fica na sala de aula desenhando sem ouvir o professor, também é um problema. Sim. Né? Agora, a medida exata de como usar, por exemplo, eu conheço uma pessoa que hoje ela desliga as redes sociais para poder ler, porque ela não conseguia ler toda hora. Então ela desliga de um determinado horário e vai ler. Esse ano ela já leu 11 livros, leu mais do que 11 livros, é só esse ano. Por quê? Porque ela fez isso. O meu celular, por exemplo, eu vejo muito rede social, mas ele fica sem som. Eu não corro o risco que o Lino correu ali. O meu foi sem querer. A minha namorada briga comigo. Claro. Você não atende telefone? Eu falei assim, não. Eu atendo telefone quando eu quero, né? Quando me liga. Lógico. Porque senão você está escrevendo. Por exemplo, eu estou escrevendo. Se o telefone toca, me desconcentra. Claro. Então, o telefone tem que ficar lá fora. Mas a rede serve para você fazer pesquisa. Sim. Esse do Noel, por exemplo, pesquisei muito na rede. Lógico. Fiz aqui o QR Code com a sua ideia, né? Terceira vez que eu falo. Passei a botar QR Code. Aqui você tem as músicas que o Noel fez em BH. Aqui você tem algumas das minhas músicas, tem um livro de memória. Aqui você ainda tinha um vinil, né? Como é que chama? Um CD, né? Aqui, enfim, essa ideia de ter um QR Code com filme, com a música, também pode enriquecer. Sim, né? O cara tá lendo, abre o celular e, esse filme aqui, né? A tecnologia levando a outras explorações. Exatamente. Agora você vai levando aí, né? Porque... Você vê quando o cinema foi inventado. Os grandes clássicos da literatura foram transpostos para o cinema. Eu assisto Netflix quase todos os dias. São séries ou filmes. E é uma outra linguagem, porque é também narrativa. A narrativa é literária, é teatral, é cinematográfica, é musical. Agora, a literatura pura e simples, essa talvez tenha uma diminuição do seu público, mas vai sempre ter um público fiel. Claro. Eu publico livros, edições pequenas, 100 livros, 100 e poucos livros, e publico também livros para o público infantil juvenil, que tem livros que já estão em 10ª reimpressão, já vendeu 20 mil livros, né, porque aí é no Brasil inteiro, adotado em escola. É outro tipo de público. Claro. Né? Então, tentar alcançar esses públicos diversos é o pulo do gato, né? Que é mais difícil. O Lino conhece mais disso, né, Lino? Porque ele escreve para vários públicos e foi editor também, ele sabe como é que é isso. Tem muito livro adotado em escola, né? Sim, e a cereja do bolo é o PNLD literário. Que compra, né, para as bibliotecas escolares do Brasil inteiro, centenas de milhares de um título, né, do mesmo título. Falando nisso, Lino, eu até publiquei um artigo há 2 semanas que me deixa assim perplexo. Eu estive na Biblioteca Pública do Estado tentando levar livros, como eu já tenho, para a coleção mineriana, que é uma coleção fantástica. Né? Eles não estavam mais recebendo livros porque não tinha um funcionário para cuidar disso. Aí eu fui num evento na Biblioteca Municipal, Infantil Juvenil. Aí perguntei, como é que a gente faz? Pode trazer livros para doar? Não, nós não aceitamos doações. Aí, assim, se o Estado não compra e não aceita a doação dos autores ou editores, aquele acervo tende a minguar, estragar e ficar desatualizado. Né? Então, nós também temos esse problema que é, muitas vezes, o Estado, o município, a federação e tal, não se preocupar
com essa coisa de estimular. O governo federal agora liberou uma coisa do MEC, né, que é uma grande biblioteca virtual com livros de domínio público para quem quiser ler. Mas é preciso pessoas que estimulem ou que orientem essa leitura, né? Seria o professor, seria, sei lá, o pai, a mãe, o tio, o avô, para orientar a leitura também, porque às vezes o menino quer ler, o jovem quer ler, mas não sabe o que ler ou o que é adequado para ele ler, né? Então, assim, para quem quer ler, não falta oportunidade. Tem livro demais, né, para quem gosta. O difícil é estimular o gosto pela leitura, que, a meu ver, começa na infância, com o exemplo dos pais, dos avós e dos tios, né? O que o Sérgio perguntou tem a ver, talvez, com a ideia o telefone, a rede social. Ele tem uma espécie de urgência, né? Isso. Entendeu? É tudo muito rápido, né? E o livro exige uma concentração maior do tempo. Mas isso é um problema que não é só da literatura. Ele está em todo lugar, está acontecendo isso, né? Essa espécie de imediatismo. Sim. Né? A própria música, né? A música tem Hoje isso. É muito descartável. Então tudo tem muito isso. É isso que talvez a gente precisa tentar entender, né? Quer dizer, saber como que vai lidar com esses modos novos, né? Eu até sugeri, eu gosto de tomar um chá com torrado, sabe? Sim. Eu sugeri uma vez numa mesa... Eu gosto de tomar uísque com pipoca. Cerveja com churrasco. Aliás, uma sugestão, você falou que aqui é conversa de boteco, você podia botar uma cervejinha. Mas aqui tem a cantina do Sorriso, às vezes o Sorriso vem aqui, e a gente faz aqui, vira um boteco aqui, traz uns tira-gosto lá da cantina do Sorriso. Um abraço, Anderson Sorriso, Paulo, a esposa dele, pessoas bacanérrimas. E tô indo aqui. Aí eu estava sugerindo uma mesa, tomando chá com torrado com os amigos, que... Aí, Jorge, vocês aí, ó, os bares terem uma estande de livros, quando os pais estiverem lá com os filhos, assim, no restaurante, passar... Em vez de celular, os meninos pegar os livros, é boa ideia. Aliás, o Esquina Santé, onde eu vou lançar meu livro, sim, grande, que é do nosso Silvio Scalione, Mirtz Helena e dos filhos, vou lançar esse livro lá sábado, a partir das 9 horas, na Esquina Santé. É na Silvianópolis 464. Lá tem uma pequena biblioteca. Da manhã, a partir das 11 horas da manhã. Ah, 11, é 9. Perdão. É de 11 às 14 horas, dia 11, sábado, na Esquina Santé. Lá na Esquina Santé tem uma pequena biblioteca. Se vocês forem lá e quiserem doar livros, eles põem lá. E as pessoas leem. Aí tem um caderno, até a Mirtz outro dia veio me mostrar um comentário que um leitor fez do meu livro Palmeira Seca, que estava lá, né? Ele leu durante, ficou lá bebendo chopp, lendo o livro, devolveu o livro, fez um comentário. E eu achei ótima a ideia, se todo lugar tivesse isso, principalmente para a criançada. Em vez do menino ficar ali no celular, pega um livrinho, vai ler, né? Eu estava com isso na cabeça agora. Bela ideia. Né, e passo para onde que eu vou, eu passo. Eu acho que devia ter uma estante, o pai vai lá, empresta, ou se quiser levar para casa, paga lá um valor, que for, né? Porque às vezes eu vejo lá o pai conversando com a mãe e o menino tá no celular e tá nem aí pro... E às vezes você vê casais, né? O rapaz de lá, a moça de cá, os dois no celular. Eu olho e falo, vocês devem estar namorando pelo celular. Eles não conversam. A Virgínia Cândido, ó, uma sugestão. Você falou aí das bibliotecas. Se o Carício Autores quiser doar exemplares para a Biblioteca Pública Infanto Juvenil de BH, nós, contadores de histórias, ficaríamos muito felizes. Que bom. Eles falaram comigo, Cândido, que não estão recebendo livros. Aí, ó. Eu estive lá e eles falaram que não recebe doação. Virgínia, aí, ó, olha aí, ó, o Jorge está falando que está recebendo. Então, puxa a orelha do povo aí. Você que é contadora de história, historiadora, pesquisadora. É bom, né? Mas essa sugestão minha é boa, né, professor? Claro que é. Não é? Eu acho que... É lógico. Todo lugar que puder ter uma estante de livros, né? Eu acho que sim. Eu vi uma estante dessa numa sorveteria, lá num lugarejo na Bahia. E é um lugar que as pessoas podem tirar o livro que quiser, desde que elas tragam outro. Troca. Tinha um projeto assim na Praça da Liberdade. Muito interessante isso, né? Faz rodar o livro dentro, num lugarejozinho. Ó, eu sou franco com vocês. Eu acho que eu falei isso com o Jorge, falei segunda com o Dr. Guilherme Castro, esteve aqui, o médico e o escritor. Eu leio o livro, eu domino solidão. Eu leio, aí eu fico dentro do carro, e eu sei que vai ler, eu impresso ao Jorge, ó, lê esse livro aí. Aí depois eu ligo pro Jorge e falo assim, Jorge, você já leu? Passa aí pro fulano. Entendeu? Aí eu ligo pro fulano e falo, ó... Mas quando eu gosto do livro, eu não faço não, eu guardo o livro. O livro tem que circular, porque não adianta a pessoa falar, eu tenho uma biblioteca de 2.000 livros, tá lá. 2.000 livros e 50.000 traças. Entendeu? O que você acha? Não, isso de rodar o livro. É fundamental. Eu acho que a biblioteca é a casa do livro mesmo, e ela tem que ser explorada, e às vezes até doado o livro também. Se não tem lugar mais, doa os livros que estão lá e renova. Põe outros livros novos, né? Que o livro perece também, né? Estraga. Em vez de ter uma pessoa lá para ser restauradora de livro, abre espaço para outros livros. Chama aquele senhor do sebo lá, o famoso? Amadeu.
Ali era fantástico. Você ia pra lá, você viajava naqueles livros ali. E você vê, falando em biblioteca, recentemente incendiaram a biblioteca comunitária ali. Pois é. Eu moro ali perto. Eu passei Projeto lá agora, bacana, vim né? pra Como é cá. que é isso? Puseram fogo na Ali biblioteca na Barão comunitária. Silva Lobo, Barão de Melo Silva sabia, não. Lobo. É, tem 2 semanas. Um rapaz, ele construiu uma biblioteca numa pracinha, na Barão de Melo com Silva Lobo. Sei. Ali no Grajaú, aquela região ali. É. 2 horas da manhã, parece 2 malucos lá e botaram fogo na biblioteca. Queimou quase o acervo todo. É. Eu passei lá hoje vindo pra cá. Mesmo? Mas estão fazendo uma campanha para Doar de novo. doar e fazer estrutura, né? Queimaram os livros de um alfarrabista que colocava os livros na calçada, em frente à Calunga, na Grão-Mogol, com Montes Claros. ele Contorno. com contorno. Doutor. Né? Foi um ataque premeditado. Queimaram Mas- os livros dele numa época. Porque as pessoas, na verdade, reconstruíram o sebo dele assim também. Doaram livros para que ele pudesse continuar o negócio dele esse, né? É uma maluquice isso, né? A gente em casa, quando você tem livro que está demais, porque não eu está sempre vendo, dou, sempre dou. você fica com dó de Sim. poder... Não simplesmente descarta o livro. Eu dou um jeito de fazer o livro. Eu, normalmente, às vezes, quando faço uma razia na minha própria biblioteca, para ter que diminuir, dou os livros para alguém e digo, olha, o que você não quiser... Eu tenho um amigo, um aluno, por exemplo, eu digo, se você não quiser, você doa os que você não quiser. Faz Não parte. vende, Sim, não. Lógico. Continua doando. Eu doei para você esses livros aqui, 300 livros. Você tira os que você quiser e doa os outros e pede a pessoa para doar também. Eu tenho Entendeu? dificuldade de É doar isso. os livros autografados. Não, igual lógico, dos esses aí, amigos, né? não, esses não. Esse Porque não, eu tenho livro autografado do Jorge Amado, não, da isso Raquel não- de Queiroz, do ninguém vai Roberto doar. Drummond, do Lógico. França Júnior, que nunca mais vão autografar, né? Não, e por vício de trabalho, eu normalmente não me desfaço dos livros de literatura, a não ser que eu tenha duplicatas. Porque o livro que eu trabalhei sobre ele, por exemplo, como professor, ele fica lá comigo. E tem aqueles autores que eu tenho uma ligação sentimental, né? É, lógico. O Hemingway, por exemplo, que tem quase tudo Hemingway. Você não o vai abrir Camus, mão Ah, disso, isso aí né? é uma coleção. Agora, com o livro Olha, eletrônico, já tem uma biblioteca de quase 2.000 livros virtual no Kindle, que aí esse não tem jeito de doar. Esse ali. Mas que eu tô sempre relendo, é gozado isso. Outro dia eu fui comprar a biografia do Picasso. Aí a Amazon me informou, você já comprou esse livro? Eu olhei, estava lá, eu peguei e reli a biografia do Picasso. Ótimo. Eu esqueci que eu tinha lido, porque eu leio Você muita falou- biografia. Você falou do Jorge Amado, das oportunidades mais emocionantes que eu tive quando eu fui na casa dele lá no Rio Vermelho, lá em Vermelho, Salvador. Rua Alagoinhas. Eu sentei no jardim lá, onde Onde fica o compadre lá, o Exu, né? e ele tá lá, né, nas cinzas dele, né? Lá. Sentei, fiquei refletindo, olhando pro verde, assim. Uma das coisas mais bacanas, a gente já viajou muito. Essa ida à casa, lá no bairro Rio Vermelho, né? A casa deles lá. O museu dele, né? Você está falando isso aí, uma coisa que me ocorreu é o seguinte, eu tenho uma ideia que me ocorreu uma vez, mas eu não tenho como viabilizar. Eu estive em Dublin. Dublin tem vários museus de literatura, só do Joyce tem 2 ou 3. E tem um pequeno museu, que é dos escritores dublinenses. Então você entra, é tipo aquele que tem na Faculdade de Letras, que é um pequeno um acervo acervo do escritor. escritor. Tem alguns livros, o chapéu, o óculos, a caneta, a máquina de escrever, fica ali. E uma pequena biografia ali para quem o turista lê. Né? Então tinha o Beckett, o Joyce, né? O Oscar Wilde e outros. Né? Belo Horizonte, que é uma terra de grandes escritores, né? Você citou o nosso Guimarães Rosa, mas você teve aqui o Drummond, você teve o Murilo Rubião, né? E outros tantos, né? Fernando Sabino Claro. e tal. Belo Horizonte tinha que ter esse espaço, sabe? Um memorial do escritor e da escritora mineiros, né? Da literatura mineira. É. Porque é uma cidade que tem uma tradição, que Sim. tem nome. E uma vez eu conversando com o Moacir Sclia, ele falou isso comigo, que ele conversava com o Veríssimo, de como os mineiros não sabiam valorizar o que eles tinham em termos de patrimônio literário, né? Minas tem, ele disse para mim, vocês têm os maiores escritores do Brasil. E tinha que valorizar isso, O né? acervo de escritores mineiros, eu fui diretor do acervo durante 3 anos. O acervo de escritores mineiros da UFMG, ele faz esse trabalho. Só que o que É muito acontece, restrito ali, né? o que acontece é que acaba ficando restrito porque as condições institucionais acabam criando limitações. Sim, Quer dizer, não claro. é uma coisa fácil de administrar. Você sempre está em uma necessidade de expansão, entendeu? Manutenção, O prédio, né? manutenção, o prédio não comporta, tal. E as instituições ainda não entendem muito o problema de acervo, as instituições brasileiras, as universidades, tudo, elas ainda não têm muita consciência da questão do acervo, sabe? Entende de estar de biblioteca, mas acervo é carta, Entendi. acervo é foto, não é? É objeto. É objeto, e essas coisas precisam de um tratamento especial. Então essa coisa é um pouco lenta, mas eu acho que vai andando. Mas é que uma ideia boa para você. Mas é uma secretaria que devia fazer isso, uma Eu vou secretaria passar a ideia municipal, pro- uma secretaria Bom, estadual. Vamos passar essa possível. ideia. Eu sou franco, eu lembro lá do café lá do Palácio das Artes, lá embaixo, a biblioteca Era? é lá embaixo, né? Na escada, é do Cine Humberto Mauro ali, né? Humberto Mauro. Eu lembro. O Sérgio é um grande amigo nosso, né? Tive com ele até segunda-feira. Palácio das Artes podia abraçar. Lógico, né? Estado, e você falou, o Estado é Mas moroso em algumas coisas, né? Poderia ser do Circuito Liberdade, mas sabe o lugar ideal, se conseguisse? Vamos passar, ué. A esquina de Sergipe com Gonçalves Dias fica a casa que foi do antigo, a família Viváqua. Ah, tá. Onde nos a anos Luz e o 20 Fuego. tinha... Ah, na esquina ali. Nas Hoje lá vermelhas, me né? parece que tem um Nas Museu das Cadeiras, se eu não me engano. sei. E é um prédio lindo, um prédio antigo. Ia ser uma época o acervo do Clube da Esquina, mas não se entenderam e não foi para lá. Né?
E ali era o lugar ideal, porque Aqueles ali tem uma vida casarões da literária. Praça da Liberdade Solar, Um na daqueles Bona ali. e outra, tudo fechado. Fechado. E ali, em deterioração. A antiga, Ali era o Palacete ali, Dantas, o a- Palacete a- Dantas, a- onde funcionou a Secretaria de Estado de Cultura, está fechado. Não, mas ali eu vou contar para vocês que eu sei. Ali vai, o Ministério Público assumiu, o Ministério Público tem dinheiro, né? Sim. E vai virar ali um centro cultural, aula de dança, música, vai ser um centro cultural Aonde ali do isso? Ministério Público, lá no Palacete Palacete Dantas. Dantas. Que os dois prédios ali, na onde era a Bona, Secretaria de Estado da Cultura, e Dantas. que os dois ali vão virar centro cultural do Ministério Público. Acho que tem, como é prédios antigos, tombados, não é tombar para derrubar não, você sabe dessa história, né? Vamos tombar aquele prédio, o Mas prefeito derruba vai o já... Mas o Ministério Público assumiu aquilo ali, vai... Eu acho que essa ideia desse projeto, Ótimo, vamos passar do pro- escritor, eu até brinco, tem que ser dos escritores mortos, porque se for botar dos vivos, a vaidade vai detonar o trem. depois. Então tem que ser, morreu, vai para o museu, tá vivo, não vai. Né? Eu gosto muito mais da palavra memorial, porque é uma Você coisa falou viva. de Né? Dublin. Lisboa tem é lindo a casa do Fernando Pessoa. Eu fui Linda, lá, é. eu fui lá. Eu tive numa das casas do Lá no alto. Pablo Neruda, lá sim. em Santiago, maravilhosa a casa onde ele... Islaneira. Lá, eu tive lá. E todo lugar que você vai, pelo menos os lugares que eu tenho ido, inclusive na América do Sul, tem museu, tem memorial para todo lado. Você porque vê, eu lá acho que a em Montevidéu cidade- tem até o memorial daquele pessoal que morreu nos Andes, né? O memorial dos sim. Andes, um rapaz, um americano, fez, ele até conhece Belo Horizonte, ele nos conheceu lá, vocês não trouxeram um pão de queijo para mim? Ele construiu um memorial, onde conta a história daquela tragédia. Quer dizer, essa memória, o mineiro tem que cultivar. Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa que foi se perdendo, né? Foram demolindo prédios, construindo arranha-céu, e muita coisa ainda se perde, né? E a memória viva, que é o escritor, o pintor, o bailarino, o cantor. Eu acho Vai se incrível perdendo. não ter um museu de Guinhar em Belo Horizonte. Em Guinhar? Ele morou aqui, É. criou uma geração de pintores, né? Tem de escola, né? discípulos Mas a dele. escola podia ser um Mas museu. é um museu, porque É. não? Não tem obra de Guinhar, deve ter uns 2 ou 3. Mas isso aí... Mas aí Tem que o eu- do Nimar, né? O Nimar eu tem ali na brinco- Rua eu do brinco Bahia, muito, muito bom. eu Que brinco era muito. discípulo do Guinhar. Mas as pessoas, quando eles viajam, sou franco, as pessoas quando viajam vão ao shopping. Eu não, eu gosto Eu de vou nos museu. museus, cafés. Eu vou em museu. Vou caminhar na beira do rio, Onde do eu vou, mar. primeira coisa, chego no hotel, lógico, né? Qual que é o museu mais próximo? Você pega o táxi, o aplicativo e vai. Essa Eu ida adoro minha isso. Eu acho que Belo Horizonte, turismo aos cultural. O poucos, Jorge Amado foi um... a- que o shopping tem leitor em todo Belo lugar. Horizonte não tudo igual, reconhece, até cheiro. não reconhecia a cidade no texto literário, por exemplo, como ele reconhece na música. Na música tem pelo menos 40 anos, ou 50 anos, né? Desde a Bossa Nova, Belo Horizonte, em alguma medida, Não, bem antes. ela está colocada no Belo imaginário, Horizonte é cantada. no imaginário das Mas pessoas. passa batido de muita gente. Mas Agora, é na cantada. escrita, Não é tão na constante. literatura, ela está começando cada vez mais a Se firmar. a Havia exceções, Na né? verdade, é o que nós estamos fazendo. Tá Porque mudando, mais a gente, cultura está mudando, mais né? gente está fazendo isso, então mais Belo gente Horizonte está se começa a redescobrindo. reconhecer Belo Horizonte no texto literário. Vai Não é, Lito? acontecer. Por exemplo, você que falou do Maleta, né? Foi quem que falou do Maleta. O Maleta foi conhecido como Quartier Latin, né? Quartier Latin, que era o centro da Tem cultura em Paris, né? BH em Cena, BH de cada um tem o livro do Paulinho Assunção sobre o Maleta. É um livro espetacular também. É de Paulinho Assunção, né? É. Amigo. Ali é interessante, ali, né? Mas não sobrou nada do Grande Hotel, por exemplo. Só tem uma maleta, não tem nenhum monumento que lembra o Grande Hotel. Né? Só o nome maleta, que era eu acho que o dono, o gerente, não sei, do Grande Hotel. Arcanjo, acho que é. Ali em frente, por exemplo, que você tem o Centro Belo Horizonte, o Centro da Moda, ali mas funcionou a primeira... Pessoal, A acho que é primeira... Não, mas aquele prédio Já é foi o Museu de fantástico. Pedras, né? Sim, mas antes foi a primeira... Era o Foi a conselho, biblioteca era o pública, conselho quando a minha mãe municipal. frequentou lá, Sim, antes mas de ser antes, Conselho Municipal, nos quando anos 30, inaugurou. a biblioteca pública. Sim, mas o Conselho Municipal na inauguração, é antes. Foi depois. Ali funcionou nos porões, eu cito aqui no livro do Noel Rosa, ele vai lá nesse endereço, os estúdios da Rádio Experimental Mineira. Era lá nos porões, onde depois montaram um museu da FEB, que também já saiu de lá. Ali tem uma rotatividade, né? E é um prédio bacana. E um lugar ótimo. Eu te falo que o museu, lembro, o museu era ali na Augusto de Lima, numa portinha. Isso. É onde eram os estúdios da Rádio Experimental Mineira, com José Vaz e companhia. Eu adoro Bruno museu. Paz, Eu etc. posso estar velho, mas eu adoro museu. Eu fui agora em Montevidéu, eu estive em 8 museus. Eu acho Fui até fantástico. numa casa que pouca gente visita na praia, que foi uma casa do Gardel, que virou um pequeno museu Gardel, onde tem uma foto dele e do jockey, que era amigo dele, que ele gostava de jogo, de corrida de cavalo, né? Apostava. E até tem lá a estátua dos dois e tal. Quer dizer, essas referências, como você citou as plaquinhas com os nomes dos rios, você citou Sim. as estátuas do El Santana, Léo é fantástico. isso é importantíssimo para a cidade ter memória, ter referência. Claro. Né? Igual agora, demoliram o prédio da padaria Savassi, né? Até a construtora De um dia pro Concreto outro. me chamou Ninguém lá e tinha. tal, eles têm a ideia até de fazer debaixo, eles vão construir um prédio, 14 andares, fazer um memorial da Savassi embaixo. É mesmo? Até me cogitaram ser o curador disso, para do livro e tal, não sei se vai rolar. Mas é um projeto legal, porque pelo menos você vai ter uma referência. Porque, por incrível que pareça, o prédio da padaria não era tombado. Aí quando foi comprar, vender a família. Não sabia, Não era tombado. Mas já era uma... Ele não tinha mais...
Eu me lembro, ele era um negócio de... Não, era um prédio igual era. Telefonia, né? Sim, mas o edifício... O edifício é o mesmo. Mas o edifício era o mesmo, sofreu pouca modificação. É dos anos 30. Sim, mas... 40, eu não inaugurado em tô lembrando, mas 1940. tinha aquela parte em cima, não estou lembrando. Sim. Tinha. Em cima moravam as famílias, os dois irmãos que eram os donos, né? Do lado até tem um casarão, onde é um O restaurante Hugo ali, e o irmão dele. Nova Colombo. Tinha a Casa Velha. A Virgínia tá te cutucando aqui, viu, Jorge? Essas histórias Ó, se perdem. A Virgínia falou assim, aceitamos sim. Botou teu endereço aqui, ó, Biblioteca Infanto Juvenil, o Espírito Santo, próximo ao edifício Acaiaca. Pra você passar lá aqui. Eu estive lá, falaram que não, então eu Da vou prefeitura. procurar lá. Volta lá. Estadual, Da prefeitura também. Também, as duas? É. Passar o telefone da Virgínia, Eu estive lá no vocês dois lançamento do entram livro na da porra. Fabíola, um livro lindo da Fabíola sobre a história da literatura mineira. Eu fui lá, aí perguntei aos funcionários, onde é que eu entrego o livro para doação? Não, nós não aceitamos doação. Ouvi isso de 2 pessoas lá. Aqui, eu vou cutucar vocês 3 intelectuais. A Academia Mineira de Letras podia entrar nisso, não? Dessa criação porque ele tem um espaço fantástico ali, ué. Mas lá não cabe, né? Tem que ser, porque lá o acervo já Sim. toma conta. né? Dos acadêmicos. Mas aí tem que conversar com o pessoal da academia, né? Porque isso é só uma ideia que a gente tem, assim. E eu não tenho condições, até a minha namorada, toma frente disso, entra nas leis, fala assim, olha, burocracia, eu tô fora. Eu acho que... Eu sou escritor, não sou Não político nem passou na minha burocrata, é cabeça muito aqui difícil. agora, né? Mas uma instituição, uma secretaria de Estado, uma academia de letras, uma universidade, se fizer um pool, você tem como fazer, né? Pega um desses imóveis da Praça da Liberdade que estão ainda sem atividade e monta, aos poucos. A federal podia entrar com uma parte do acervo, a prefeitura com outro, a biblioteca, a própria academia, e faz isso, porque eu acho que, por exemplo, você falou música mineira. A música mineira é fortíssima desde o início. No meu livro Belo Horizonte, Letra e Música, que eu vou fazer de novo, fazer igual o Roberto Drummond aqui, um livro bom. Viu? Grande Roberto. Eu conto a história das músicas desde antes da inauguração da cidade até cá. Só se lembra muito do Clube da Esquina, porque se organizou. O Marcinho, que é uma pessoa extraordinária, o Márcio Borges, que agora é da Academia de Letras, ele teve essa ideia de formalizar o museu do Clube da Esquina, né, que tem lá o restaurante, o bar, a exposição, muito fantástico. Mas fora isso, outro dia faleceu o Gervásio Horta, que é o sujeito que mais cantou Belo Horizonte. Mas ninguém conhece o Gervásio Horta. Lagoinha, adeus. Saiu uma matéria no jornal O Tempo, mas ninguém falou da morte do Gervásio. Era amigo meu. Coloca, não é desmerecer, Sim, coloca o nome porque de viaduto aí de umas pessoas que a gente não conhece. Tem mais do Gervásio Horta aí, né? Tá vendo? Mas é essa coisa, né? Por exemplo, o Fiquei Minas sabendo que Tênis... vão fazer um monumento ao Loborges, eu fiquei sabendo. Inclusive quer mudar o nome Quem da tá fazendo praça e tal, quem muito tá legal. fazendo até o Léo Santos. É, fantástico. Tá fazendo. Mas você vê, você citou aí, né? O Minas Tênis teve essa boa... Foi, na essa frente boa do homenageou ali o Pacífico, sentado com o violão no banco. Eu fui lá na inauguração, né? Foi até um projeto do André Rubião, né? Que é descendente do Murilo, né? Essas coisas... Por exemplo, outro espaço que está fechado. Antiga imprensa oficial, Augusto Lima. Espaço fantástico. Ali tinha cinema, tinha teatro, oficina. Ali podia ser um shopping cultural, podia ter esse acervo ali dentro do escritor mineiro, no centro da cidade. Vou falar para vocês 3 né? aqui, porque eu sempre... Fantástico. Felizmente, tem 6 anos que eu tenho esse programa, viu? O Jorge acompanha que eu mando para ele. Ali em frente tem o Sesc Paládio, né? Isso. O Sesc assumiu o Paládio. Aí a pessoa estava aqui um dia e falou, Sérgio, por que o Sesc, Sistema Fecomércio, lá, um orçamento de 1 bilhão por ano, vocês acreditam? Eles não assumem ali a imprensa social. Entendeu? Ali tinha o Teatro Clara Nunes em frente. Sim. Tive peça encenada lá. Eu trago uns artistas aqui, o Celso Adolfo, acho que foi até Celso que falou aqui, grande Celso Adolfo. Foi, ele fala muito daquele teatro ali. Ele falou, gente, eu toquei muito ali. Eu vi ele lá não tocando. Pode estar fechado ali é uma casa, chama imprensa oficial ali, né? Eu lembro Celso aqui sentado. Eu vi esse show dele, o Milton Nascimento estava na plateia, foi quando eles se conheceram, estava lá. Isso aí. Tava lá, tava o Milton. Fala quando ele passa ali, eu falei, puxa, pena que eu não tenho muita intimidade com o presidente da FEComércio, o Nadim, senão eu ia passar hoje, assume ali, você tem dinheiro aí, o espaço ali é maravilhoso. Ali dentro, eu não sei se ainda tem, tinha um museu da imprensa oficial, as máquinas. Não sei o que foi feito, se está lá, se não está. Né? Ali, o suplemento literário era de lá. Literário. Nossa, era muito... Não, mas... se a gente for contar aqui, a gente vai ficar até aqui, né? Você vê, nós temos uma hora que já estão batendo nessa prosa. Sentar com pessoas inteligentes é bom por isso. O tempo passa e a gente vai aprendendo. O tempo voa. Todos nós aprendemos. Ali, a senhora Albergaria de Valadares? É. Minha médica é de lá, Patrícia, a família dela. Ela é filha da minha prima. Ela é minha conselheira. Quando eu tenho algum problema, eu falo assim, Sérgio, eu sou oncologista, mas você vai lá no doutor Lino, que ele é meu amigo, eu vou dar o telefone. Ela é ótima. Uma pessoa muito inteligente. Doutor Patrícia Albergaria. Ela é minha prima. Gosto muito dela. Ô, Jorge, você que manda hoje aqui? Eu não mando. Você tem 2 mais mestres aí. Você tá doido. Pois é, eu quero renovar. O Anjo das Quintas-Feiras. História policial ambientada em Belo Horizonte, narrada por 3 personagens, um serial killer, um policial e um escritor. Né? Lançamento neste sábado, dia 11, a partir das 11 horas, no Esquina Santé. Das 11 horas. 11 horas, a partir das 11. 11 você está com 9 na cabeça. Não, mas você falou 11, aí... Mas você repetiu, aí vai confundir. Dia 11 lá no Santé. Edita. No Instagram, alguma coisa, Jorge?
Hoje o pessoal está com No Instagram tem aquela Jorge, aquele underline, Fernando underline, Duz underline, Santos, né? E eu tenho também o canal no YouTube, tô lá no Facebook, né? E tem o meu site também, www.jorgefernandosantos.com.br. Isso que não tem tempo, tá vendo? Exato. Tem que ficar abastecendo esse tanto de coisa e ler, Escrever. E no momento estou lendo 3 livros. Estou lendo 3 livros. vendo? Aliás, falamos de livros de Belo Horizonte, e eu recomecei a rever, né, na Globoplay, a série Hilda Furacão, adaptado do Roberto Drummond, né? Foi o livro dele, assim, mais famoso, né? Extraordinária a série. Lá nisso, mandar um abraço para o Ivan Drummond. Ivan Drummond foi lá atrás. O pai do Ivan Drummond é personagem na Hilda Furacão. O Ivan está no hospital. Vou mandar um abraço para o Ivan. Ele está internado? Pensamento positivo. Tem um mês só. Mas não, vai sair, vai. Tá, pegou uma infecçãozinha, mas vai sair. Grande Ivan. Professor Marcos, prazer. E como é que o pessoal te encontra? Jorge, os seus livros estão onde? Você tem que falar também. Mano, esses aqui estão na minha casa, né? Mas esses dois aqui, o Belo Horizonte, Letra e Música, a Turma da Savassi, você compra na Amazon e compra também na Livraria da Rua, né? Esse aqui você compra na... Livraria da Rua na Savassi? Na Savassi. Esse aqui, o Cordiais Saudações, você compra pela internet ou no site da editora Patuá, né? Esse aqui não deve ter à venda, que é A Travessia no Tempo, que é um livro de memórias, eu fiz uma edição pequena, que já está quase no fim. O Anjo das Quintas-Feiras, provavelmente está lá no site da Literalux, né? Ainda não está nas livrarias. E o Condomínio Solidão está no site da Caravana Editorial, né? Porque tem esse problema, você lança um livro, mas é difícil colocar em livraria, porque você tem poucas livrarias, muitos livros sendo publicados, e o livreiro não tem como guardar os livros ou colocar na vitrine, a vitrine é pequena. Então, nós que somos autores mineiros temos essa dificuldade, né? A não ser quem está numa grande editora de circulação nacional, aí circula no Brasil inteiro, né? Então, o outro problema é a distribuição. Professor Marcos Freire, e você? A gente conta onde sua arte? O Peixe Morto você encontra na Amazon com facilidade, pode comprar no e-book também da Amazon. O Rio dos Vestidos Amarelos você pode comprar diretamente no site da editora Impressões de Minas. Encontra também, todos dois encontra também na Savassi, na Quixote, eles estão sempre tem, pessoal renova lá o estoque, né? O importante é que as pessoas leiam mesmo, né? Reconheçam. A gente falou muito de memória de Belo Horizonte aqui hoje, porque eu acho que a literatura guarda esse aspecto da memória da cidade, né? Então, eu recomendo os livros do Jorge, recomendo os livros do Lino. E eu recomendo os do Marcos. Recomendo todos os livros que, na verdade, falem da cidade, porque é isso que vai criando essa memória coletiva sobre a cidade de Belo Horizonte. E eu recomendo a coleção BH Cidade de Cada Um, que é fantástica. Que é fantástica, Já né? tem 41 livros que fala de várias coisas da cidade. Exatamente. Então, é uma delícia. Muito bom. Te agradecer muito também pelo nosso papo aqui Gerais hoje. está aí aberto. Obrigado. Quando tiver mais novidade, como diz o mineiro, é só cutucar, né, Jorge? Falar nisso, eu quero te sugerir uma pauta que seria, numa outra rodada de livros, você trazer aqui os donos das livrarias recentemente inauguradas em Belo Horizonte. Então tem uns malucos aí que ainda abrem livrarias. Você está incumbido de produzir. Falar com eles. Você tem o Álvaro Gentil, né? Tem o pessoal da Letria, tem a Literíssima da nossa colega Leda, que é uma batalhadora, né? Escritora e editora, né? Genipapo, enfim. Mas nesses últimos 6 meses inauguraram, acho que 2 ou 3. Adoro a Leda. Vamos dar uma pequena notável. Adoro ela. A Melissa Oliveira, parabéns por mais uma entrevista especial, Sérgio. Viva o livro. É verdade, viva o livro, né? Viva o livro. Viva a cultura, viva a música, a história, né? E o seu programa é de turismo. 101 livros. Mas tem 6 aí ainda, né? 6 ou 7? Tem livros na cachola aí? Na cachola já tá? Essa é a coleção que tá no eu tô no prelo. 4º livro, tem prelo, mais né? 3 prontos. Até o fim do ano sai o 5º, e vai chamar E o Paulo e o Ladrão de Poesia. Okay. Que é o 5º. Depois tem mais 2 para sair o ano que vem. E os meus livros também estão na Amazon. Esse aqui é um livro publicado pela Quixote, né? Tem na Quixote. Esses 2 são da Scriptum. E eu tenho o site, né, também, que já tem desde 2010 que eu tenho esse site. Agora, de um ano para cá, eu fiz um YouTube que tem mais de 90 vidas, que eu conto, né, a minha história, conto cada um dos meus livros lá. E tem o meu Instagram também. Então, vocês estão incumbidos. Deixa eu falar até uma coisa interessante. Um dia eu trouxe que a Vitória Saz vai querer fazer um evento para animar, chamado Radicaliza Brasil. Exercícios, fitness, etc. E ela trouxe 10 pessoas de cada um. No dia, você me der a pauta dos livreiros. Livraria de rua. Vocês veem que então também. Aí vai ser igual futebol. Troca, vê um pouquinho. O Jorge fala um pouco. Uma arquibancada, assim, igual no Roda Viva. O professor Márcio fala um pouco. O grande Lino fala um pouco. E os livreiros também. Nós vamos fazendo rodízio literário aqui. Tá certo? Fechado, Jorge? Prazer. Porque a prosa é boa. A gente não pode deixar
a fruta cair, não. A gente sempre tem que segurar a fruta boa, né? Isso é o programa chama Minas Turismo Gerais, né? E a literatura é um turismo memorial e emocional que a gente faz, né? Uma forma de turismo. Quando você lê um livro, você se transfere para aquele cenário. Né? Você lê um Dostoiévski, você vai para a Rússia do final do século XIX, né? E assim vai, né? A literatura tem essa característica, é um turismo, digamos, espiritual que você faz quando você lê. Turismo da alma, exatamente. Né? Eu nasci na Praça Nova York. Belo Horizonte era o último bairro. A última bairro de Belo Horizonte era o fim da cidade. 1963, imagina isso é 63. Tinha a Clínica Boa Esperança, que era o último prédio de Belo Horizonte, no final do C1. Depois criaram o prédio dos deputados, não sei se você lembra disso. Você é daqui, né? Eu sou daqui, eu nasci aqui. Eu nasci Você também é, né? 63 anos de BH. Então são 4 Belo Horizontinos aqui, isso é raro numa mesa, né? 61 do interior. Né? Eu gosto de Belo Horizonte, rapaz, eu ando nessas ruas e fico... Igual o negócio do código, quando eles colocaram os códigos, eu fico lendo. O código do leitão, o código do onça, o código do sei de quê, interessantíssimo. E está no livro. Então, às vezes eles copiaram, você sabe da vida, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas Né, professor? tava no ar. A nossa questão da FAF, nós temos muita Tava no ar história, essa né? ideia. A diferença que eu fiz aqui foi transformar isso em ficção. Ou seja, mas bacana. motiva uma discussão ficcional, né? Assim, os personagens se envolvem com aquilo. E é interessante, né? Porque eu acho o mundo ficcional muito mais interessante, né? Porque é como se fosse uma quinta dimensão que você abre assim, né? Aí você está no lugar e fala assim, o fulano esteve aqui. É igual aquele livro, O Código da Vinci, né? Foi tão lido que no Louvre eles tiveram que mudar o lugar da Mona Lisa, porque todo mundo chegava, ficava tumultuando, que o cara morreu aqui, que não sei o que, tiraram a Mona Lisa. Não, para com isso. Aí levaram a Mona Lisa para outro lugar. Dessa é ótimo. As pessoas começam a achar que é verdade, né? Que é verdade. Gente, hoje nós tivemos essa oportunidade. Eu falo mesmo. Eu não jogo pétala só, não, viu? Às vezes eu aperto também, viu? Aliás, Mas sem querer te a interromper, oportunidade está com 3 intelectuais. só para puxar essa ideia para cá, as pessoas às vezes Você falam, né? Ó, Os mais velhos, foi editor-chefe do grande Jornal dos Ministros da época, né? editor de suplementos, cultura, né? Então imagina, vai ser meu pauteiro, olha que orgulho. Mas você citou aí o nosso amigo Ivan Drummond, né? O Ivan teve um dos grandes méritos dele foi entrevistar a famosa Hilda Furacão, né? Foi lá Ele fez a matéria com ela, até ganhou o prêmio e tudo. Mas não adianta, Ivan. A Hilda que entrou para a história é a Hilda do Roberto Drummond, que não tem nada a ver com a verdadeira Hilda Furacão. Né? Sabe no meu imaginário vai ser sempre a Ana Paula Arósio, linda, né? O Roberto era meu amigo. Aí quem ia ser nosso paranilfo ia ser o Enfio. Enfio não. O Enfio, né? Tinha Enfio. Só que eles eram hemofílicos, então eles não podiam... Era o Ziraldo, não? Que o Ziraldo não, foi... O Ziraldo tinha com o Ziraldo em Havana. Aí convidei o Roberto. O Roberto falou, Sérgio, mas eu não uso paletó. Como é que eu vou na formatura sem paletó? Aí pegou emprestado de um, colocou a gravata de outro, aquelas coisas mais malucas, grande. Roberto Henriot. Robert Francis Drummond é o nome dele. Robert Francis. Gente, tá vendo? Se eu ficar aqui com essa turma de intelectuais, eu vou aprendendo, porque em cada programa que eu estou aqui, eu aprendo com essa turma. Nós é que aprendemos uns com os outros. Eu te agradeço. Quero que você chegue aí ao recorde. Não, agora sem brincadeira, só para terminar. Você acha que você, mineiro, atual, vivo, é o que mais escreveu o livro? Não sei. Você sabe? Provavelmente é o... Olha, os autores de literatura infantil tem autor que já escreveu mais do que eu. O Léo já escreveu uns 100 livros também, né? Não, o Léo acho que 80. Bartolomeu? O Léo é bem mais novo do que eu. O Bartolomeu não... O Bartolomeu escreveu muitos livros. Bartolomeu mas acho que é Ana Maria Machado. Não, mas aqui de Minas eu acho que é você. De Minas? Olha que legal, hein? Será? Eu acho que é você. Bom, fico feliz de conhecê-los. Eu também. Jorge é meu amigo. Prisca Zero. Agradeço aí a Prisca Zero é oportunidade. bom, né, Jorge? Prisca Zeros é no tempo das Prisca Zeros. Um dia eu falei com um cara que ele era baluarte. Falei, Você falou baluarte. Alguém ali falou baluarte ali, não? Baluarte, sério? Até tive que ir no dicionário. Gente, isso aqui é bom demais esse programa. Eu brinco com o João e o Paulo quando eu chego aqui. Eu uso o termo, viu, Lili? Me dá um tesão quando eu entro aqui, rapaz. Que coisa boa. Que inspira, né? É. Eu gravei segunda hoje, agora é só semana que vem. Muito bom. Eu gosto. É um jeito de ser feliz. Eu aposentei já, igual o Jorge, no dia a dia de jornalista, sofria muito, né? Porque sábado, domingo, Natal, Novo, Carnaval, Semana Santa, a minha mãe falou assim, depois você aposentou, de cumprir horário, você para menos em casa. Eu falei assim, porque eu tenho que inventar coisa para fazer, igual o Jorge está fazendo. Né, Jorge? Quando você estava direto... Não, mas eu fico muito em casa, né? Porque eu escrevo e leio, né? Não, e adoro ficar sozinho na minha casa também, cuidando das minhas plantas, entendeu? Vendo Netflix. Toda noite eu vejo Netflix até 1h da manhã. Aí não tem ninguém te gritando, vem dormir! Desliga essa televisão! Tá? Você fica ali no seu mundo. Mas aí tem aqueles dias que eu reservo para encontrar os amigos. Tem várias turmas de boteco, né? E aí tem a namorada, a família da namorada e tal. Mas quando a gente aposenta, a gente faz o horário da gente e isso é que é legal. E o principal para quem aposenta é inventar uma atividade para depois da aposentadoria. Ontem eu estava conversando senão com um amigo enlouquece. meu que é de Jacutinga, ele falou que aposentou. Agora eu vou dizer, ele era aqui de BH, mas foi morar em Jacutinga. Ele formou a casa do pai dele, aquelas coisas. Ou seja, agora não tem tempo para nada. Eu estou mexendo em galinha, horta, na hora que eu olho já está escurecendo. Foi, poxa vida, o Bueno, grande Bueno. Bueno deve estar nos vendo. Vida no campo é dura. Ele achou que ia ficar tranquilo, falou que todo dia tem uma coisa para fazer. Tá certo. Pessoal, hoje foi um programa especial para esses escritores, esses baluartes, ícones. Já estou usando, hein, ícones da literatura, da arte mineira. Vamos valorizar o escritor, né? Tudo que ele coloca aí nas páginas.
São marcantes. Um abraço e até o próximo programa.